Olá, alunos, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de artes e o nosso objeto de conhecimento é a Introdução ao Estudo da Arte 1. Nós estamos na Semana de Inclusão e a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre o tema que nós estamos abordando essa semana, não só em artes como em outras matérias, que é a questão do respeito e empatia. Eu sou a professora Raquel Egídio e juntamente com a professora Roniele, nós preparamos essa aula para vocês. Espero que vocês gostem. Vocês já observaram que ela está dividida em duas aulas, será a nossa aula 5 e nossa aula 6. Espero que vocês aproveitem e se apropriem desse conhecimento preparado com vocês com muito carinho. Quando a gente vai falar de inclusão, né, com crianças, com jovens, o que será que a gente pode falar? Sobre o que a gente pode falar quando a gente está falando de inclusão? Incluir, acolher pessoas que são portadoras de alguma necessidade especial, pessoas com deficiência. Então, a gente precisa falar de conhecimento. É muito importante que a gente conheça a história, as necessidades dessa pessoa que a gente vai estar lidando. Porque a partir do momento que a gente conhece, fica muito mais fácil a gente compreender o que está acontecendo e, sem dúvida nenhuma, com essa compreensão a gente pode respeitar e pode principalmente ter empatia. São palavras que a gente tem ouvido muito, que tem sido muito utilizada, mas eu pergunto para vocês, o que é empatia? Eu acho que a forma mais fácil da gente definir essa palavra seria a gente se colocar no lugar do outro. Então, a gente tem um colega, um primo, um irmão, um vizinho que tem alguma necessidade, alguma deficiência. Então, como que a gente pode se colocar no lugar dela? O que é preciso ali para a gente ajudá-la? Será que só a questão da acessibilidade, a gente pensar em corrimão, rampa? E olha que eu sou uma arquiteta de formação. Automaticamente a gente pensa na questão da acessibilidade, né? Como tornar a vida acessível para ela? E isso é um item muito importante, muito estimulante, desafiador, mas a gente tem que pensar que pode ir um pouco além disso, né? No mundo hoje existe cerca de 1 bilhão de pessoas com alguma deficiência física. E elas lidam diariamente com uma série de desafios. E não é somente a questão de acessibilidade, como a gente tinha colocado, não é só a questão... É também a questão, né, de ter uma rampa, de ter um piso tátil, a questão do som, né, aqui em Brasília a gente tem um privilégio, alguns semáforos têm a questão do som, que ele fica apitando, eu não sei se vocês já viram, que é justamente para uma pessoa que seja deficiente visual, ele possa saber que o semáforo está aberto. E olha que a gente está na capital do país. Imagina nesse Brasil inteiro, né, muitos de vocês já moraram em outros lugares, a gente às vezes não tem esse tipo de recurso que é muito simples. Mas além do recurso, né, esse recurso físico, a gente não pode esquecer dos sonhos do deficiente, que normalmente fala, nossa, ele tem, né? Nossa, ele tem uma super cadeira, o pai dele tem um carro legal e tudo, mas será que isso é suficiente? Será que quais são os sonhos? Como que a gente pode propiciar que ele tenha realmente uma vida completa? Né? Então, muitos deficientes, por exemplo, sonham em ser artistas, enfrentam dificuldades não só de inserir nesse ramo, nessa área, mas também dificuldades físicas, motoras, né? E até a falta de incentivo. Como é que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso, né? Então, a gente tem que pensar que são indivíduos, como todos nós, e que vão demandar, sim, de alguns recursos a mais, mas que estão ali, são pessoas cheias de sonhos e vontades e que estão aí para conquistar o mundo, como a gente, tá bom? Imagina você ter as suas obras expostas em uma galeria de artes. Eu acho que para quem sonha em ser artista, para quem tem aí a criatividade apurada, isso é algo muito interessante, né? É um reconhecimento do trabalho, né? Então, você ter uma exposição e poder convidar os seus amigos, a tua família,
E hoje vai um pouco além disso, né? Você posta uma foto no Instagram e, na verdade, o mundo vê a sua obra, vê o seu trabalho. E qual que é o limite para esse sonho? Existe um limite para a gente sonhar, para a gente desejar um tipo de coisa como essa? Você está exposto em uma galeria de artes? O que vocês acham? Tem um limite? Será que uma cadeira de rodas é um limite? É um dificultador, talvez, né? Possa nos dar medo, insegurança. Mas essa moça, ela é iraniana, ela se chama Fatime Rahmani e ela é artista autora de todos esses quadros que vocês viram. Ela tem 85% do corpo paralisado e sempre lutou muito para ser artista. Desenha quadros, ela trabalha numa linha... Tem tanto questão de paisagens, mas também de retratos realistas. E essa força de vontade dela, essa disciplina, é algo assim muito, muito interessante. Então, essa é uma das obras dela. Além daquelas que a gente viu expostas lá na galeria. E olhem só como que ela desenha com os pés. Esse é um detalhe que ela está começando a fazer de molho. Então, assim, uma pessoa incrível, né? Com uma super força de vontade. Ela tem vários desenhos. E olha o tamanho, a escala do desenho, né? Aí tá ela, a gente vê que os braços são paralisados, as perninhas são tortas, né? E apesar disso, nunca foi barreira para ela persistir. Não foi fácil, né? Eu acho que em qualquer profissão que a gente pense em ter, vão ter muitas lutas, muitos estudos, né? Desafios, porque às vezes é uma área que você quer que não é uma área muito convencional, mas é importante que não desista, né? Nesse sonho. Olha aqui ela desenhando com os pés. Ela desenvolveu esse problema a partir foi no parto, ela é gêmea, segunda gêmea, e faltou oxigenação na hora do parto. Então, essa deficiência veio como sequela dessa falta de oxigênio. E ela nunca deixou de sonhar e também de trabalhar muito, de treinar muito para ela ter. E além dos livros, dessa exposição, né, em Teherã, ela também é autora já de 3 livros publicados. Olha algumas fotos dela. Aqui tem algumas referências. Fatime tem várias citações e tem muitos artigos. E quem se interessar aí, vale a pena pesquisar. Aqui tem 2 referências, mas vocês encontram bem mais trabalho sobre ela. Vale a pena. Eu vou apresentar... Bom, aqui eu trago para vocês uma outra artista. Vocês já conhecem ela, a gente já trabalhou um pouco sobre ela, sobre a Frida Kahlo, e acho que a gente nunca abordou ela nesse sentido, de ser uma artista que tinha uma deficiência, né? Ela é reconhecida pelos trabalhos ao longo da história, a gente vai ver mais detalhado. E ela, que é a nossa querida Frida Kahlo. Nós já abordamos ela em outras temáticas, relacionadas a cores, né, que é uma característica da pintura dela. Então, ela diz aqui que pensavam que eu era surrealista, mas nunca fui, nunca pintei sonhos, só pintei a minha própria realidade. Então esse é um dos quadros da Frida Kahlo, no qual ela sempre trabalhou muito com a questão do autorretrato, né? Que ela fala justamente isso, que são coisas que ela via, que ela pintava coisas que às vezes outros não tinham esse olhar, mas é uma forma de demonstrar o sofrimento dela, né? Ela passou por diferentes procedimentos, porque aos 6 anos ela teve poliomielite, o que gerou uma deficiência na perninha dela, numa das pernas dela, a perna direita, se não me engano. E então ela é chamada de Frida Perna de Pau e uma série de questões assim. Além disso, aos 18 anos ela sofreu um acidente muito grave, ela estava num bonde e ela ficou na cama há muito tempo. E os médicos, assim, nunca deram esperança, ela estava realmente entre a vida e a morte. E além disso, sofreu uma série de acidentes, lesões, ela morreu aos 47 anos, né? Muito jovem, se a gente pensar. E nesse tempo que ela passou na cama, foi adaptado um cavalete, o pai dela pintava como hobby. Até então, ela não demonstrava interesse para pintura, mas foi uma forma dela ocupar o tempo, ocupar a mente.
E depois, então, desse grave acidente, ela começa a pintar. E no quarto dela tinha um espelho, então ela se via muito, e foi um momento muito de introspecção, dela se conhecer. E então, por isso também ela se pintava, e a gente vai ver muitos retratos no qual ela está se autorretratando, né? Então, aqui já é uma outra fase, né? Que ela já não está mais na cama, ela não passou a vida toda na cama, foram longos períodos, no qual ela pintava ali no seu cavalete. Suas obras, as mais conhecidas, foi esse retrato de Miguel N. Lira. A gente também tem esse retrato de Alicia Galante. E esse que é o retrato da minha irmã Cristina, ela chama, que é de 1928. Essas obras a gente não havia mostrado em sala de aula, por isso eu achei interessante trazer para vocês conhecerem aí, além dos autorretratos que a gente costuma ver, outros retratos feitos por Frida Kahlo, que teve uma vida realmente muito, muito dura, muito conturbada, a vida pessoal dela também. E a gente pensar em inclusão é a gente pensar que, apesar de todas essas dificuldades, ela se dedicou à arte, né, à pintura, e nos presenteou aí com essas obras maravilhosas dela. Aqui também tem um pouco de referência sobre ela, que vocês podem pesquisar, mas também é um tema que tem muitas abordagens aí na internet. E agora eu vou trazer para vocês o terceiro artista dessa parte da aula, né? Vocês já viram sobre Aleijadinho, sobre Beethoven e Bach, com a professora Ronielle. Eu trouxe aí para vocês a Fatime Amami e também a Frida Kahlo. E para fechar a nossa aula, eu vou trazer para vocês o maestro João Carlos Martins. Eu acredito que muitos de vocês já viram sobre ele. Ele está nas mídias, trabalha com muitas ações sociais e tem uma história surpreendente que muitos já devem ter visto. É uma história de superação. Ele é pianista, desde os 8 anos ele começou a tocar piano e ganhou vários prêmios. Com 18 anos ele já tinha uma carreira internacional, mas ele conseguiu ao longo dessa vida, a primeira vez aos 18 anos jogando futebol, no Central Park, ele lesiona uma das mãos. E começa aí uma história numa série de problemas, doenças, cirurgias. Só de cirurgias, ele passou por 24 cirurgias aí ao longo da vida. Eu trago aqui para vocês um resumo, que vocês podem ver depois via slide, de tudo que aconteceu. Tanto problemas de saúde, como ele até teve um assalto que ele teve... E ele sofreu um empurrão na Bulgária. E isso deu uma série de lesões na mão direita dele. Então, realmente, ele era um lutador. Definitivamente, eu vejo ele como um apaixonado pela música e que a música realmente escolheu ele. Porque, apesar de tamanhas dificuldades, ele estava sempre se superando, né? Por muito tempo, ele teve essa atrofia na mão direita. Então, ele até gravou algumas músicas feitas para a mão esquerda, tá? Então, ele tocava com a mão esquerda. Eu tive o privilégio de já vê-lo pessoalmente numa palestra. E ele, na época, ainda estava tocando somente com a mão esquerda. Tem um documentário da BBC que é bem interessante. Eu vou tentar passar um trecho para vocês conhecerem melhor a história. Na minha carreira, teve vales profundos e altas montanhas. Então, eu sempre digo, quando você tem um vale profundo, você precisa ter determinação e não saltar para um abismo. E quando você pode ver uma perspectiva numa adversidade, você, em vez de saltar para um abismo, você constrói uma plataforma e voa mais alto. Quantas manhãs eu acordo, falo, sei lá se vai ser possível, sei lá, mas 5 minutos. Eu acordo como um velhinho de 230 anos. E 5 minutos depois, eu sou um garoto de 12 anos.
E assim eu levo a vida sempre acreditando na esperança que você pode alcançar o seu objetivo. Então, como a gente viu, além de músico, né, de pianista, no momento ali crítico ali que ele perdeu o movimento das duas mãos, ele se dedicou a ser maestro e com isso ele fundou uma orquestra e regeu vários concertos. E a vida dele mudou. Ele já estava com 80 anos, né? Ele tem 82 anos, acho que agora, com esse senhor, o senhor Bira, que inventou essa mão biônica aí para ele, que o ajudou a voltar a tocar. E atualmente, então, ele voltou ao piano, muito treino, né? Ele toca vários compositores, mas em especial Bach, é um que ele tem interesse e toca há muito tempo. Então ele tem se dedicado aí para voltar aos palcos e voltar a tocar. Mas ele é realmente espetacular e brilhante. Espero que vocês tenham gostado de conhecê-lo. E ele fala no final do documentário dele, né? Ao invés de saltar para um abismo, você constrói uma plataforma e voa mais alto. E a vida dele sempre foi assim, cheia de dificuldades, e ele sempre se superando, procurando novas formas, novas tecnologias, se sujeitando a novas cirurgias, então sempre enfrentando realmente os desafios da vida dele. Aqui, pessoal, tem algumas referências sobre ele que vocês podem pesquisar. É um desses brasileiros que a gente tem que realmente admirar, né? Os outros artistas que a gente passou, nós temos o Aleijadinho e o Maestro como brasileiro. É algo admirável, assim, que é muito importante que a gente conheça, admire, divulgue, sabe? Porque é impressionante o talento desses artistas. Bom, agora vem a nossa parte prática. Então, toda vez que a gente faz um exercício, a maioria das vezes, a gente vai ter na sequência esse momento de atividade prática. E quero muito lembrá-los e avisá-los que essas práticas elas vão valer nota, elas vão compor a nota de AP2 de vocês. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos às datas de entrega. Tenham isso em dia porque o fórum vai fechar, não vai ter mais como entregar. Então, fiquem atentos ali para vocês conseguirem fazer bem feitinho as entregas, tá bom? Então, o que consiste essa nossa atividade prática? Como a gente está na semana de inclusão, né? Tá toda a escola envolvida nesse tema e é algo que a gente não deveria nem ser lembrado, eu acho que deveria fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de ter esse olhar para o outro, né? E a gente tem o privilégio de ter conhecido, acho que muitos de vocês foi o primeiro contato para muitos desses artistas que vocês puderam conhecer na aula de hoje, na aula 5 e na aula 6. Então, o que a gente quer é aproveitar esses artistas e o desafio é que vocês façam uma homenagem a eles. Como que vai se dar essa homenagem? Vocês vão escolher um artista e a partir da obra deles, nele que você escolher, você vai poder fazer uma releitura. Então, é pegar uma obra dele e refazer, colocando a sua identidade, os seus traços, né? Então, isso chama releitura ou uma interpretação. Eu sei que tem aqui alguns alunos da banda, alguns alunos da música, e você pode fazer uma reinterpretação, tocar um trecho, né, de uma dessas composições, se é algo que você tem domínio, ou então fazer uma caricatura de um desses artistas, tá? Então você tem uma série de opções. Professor, eu prefiro fazer uma homenagem de tal forma. Também, tá tudo aberto aí pra gente conversar e construir essa homenagem. O importante é que vocês se aprofundem, escolha um dos artistas que você se identificou e aproveite a oportunidade de homenageá-lo nesse momento, tá? Bom trabalho para vocês. No fórum vai estar disponível a data de entrega, então fiquem atentos à data de entrega e bom trabalho, boas inspirações para vocês. Aproveitem. A gente agradece a todos que assistiram a aula
e que estão aqui com a gente participando. Aproveitem para participar via chat. A gente está sempre ali conectado. É importante para vocês tirarem dúvidas, trocarem informações, tá? Aproveitem esse momento da aula e até a nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço e não esqueçam do trabalho.